Olá, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom, né? Então, hoje nós estamos aqui na segunda-feira, bem animado, disposto, né? E hoje nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma revisão antes de vocês fazerem a avaliação, tá certo? Então, vamos começar a nossa revisãozinha, vamos só lembrando, tá? Que a avaliação vai ser o quê? Do capítulo 3, tá bom? Que começa na página 37 e termina na página 47, tá certo? Bom, então são 5 questõezinhas bem legais, onde eu tenho certeza que todos vocês serão capazes de responder, de conseguir uma boa nota, tá? Pelo que eu observei das atividades, o empenho de vocês, o desenvolvimento, eu percebi que mesmo de longe, vocês continuam aprendendo, né? Porque o aprendizado faz parte do esforço de cada um. E eu tô vendo que vocês da turma estão se esforçando bastante. E eu sei que tá havendo um aprendizado sim, tá? Bom, então, nós começamos por quem? Pelo gênero textual. Qual é o gênero textual desta unidade? Foi o quê? Foi o verbete, né? Então, mas o que é mesmo verbete? Verbete são todas as palavras que existem no livro, no dicionário, em qualquer lugar. Todas as palavras, elas são verbete. E nós vimos qual mesmo? Nós vimos o verbete enciclopédico, né? O verbete enciclopédico é o quê? São aquelas palavras que tem nenhuma enciclopédia. O que é mesmo enciclopédia? É um livro onde reúne informações sobre todos os assuntos que a gente pode pesquisar. É um livro de pesquisa. Bom, antigamente não tinha internet. Por não haver internet, então quando a gente ia pesquisar sobre alguma coisa, a gente ia aonde? Ia em uma enciclopédia, certo? A internet surgiu há pouco tempo, né? Há alguns anos que começou a ter a internet. E também nós podemos encontrar as enciclopédias também pela internet, tá? Não precisa mais ser um livro impresso. Mas a enciclopédia era um livro que você pesquisava sobre qualquer assunto. Por exemplo, você queria saber sobre o Piauí, uma planta, determinada planta do Piauí. Aí você ia lá na enciclopédia e pesquisava sobre o Piauí. Lá estava dizendo, né, ó, é o tamanho do Piauí, qual era o nome da capital, a extensão, como é que era a população, certo? Então, a enciclopédia era um livro que reunia informações sobre tudo que a gente queria saber, certo? Então, esse foi o verbete que a gente estudou, tá? Que tem todos os significados, tá certo? Eu também falei um pouquinho sobre o verbete de dicionário, né? Que tá lá todas as palavrinhas que você quer saber qual é o seu significado. Você vai lá no dicionário que está em ordem alfabética e aí você pesquisa qual é o significado da palavra, certo? Então, qual foi mesmo o gênero textual? O verbete, né? Enciclopédico e o verbete dicionário, tá? Bom, depois nós vimos, né? Também nós falamos sobre, né, a parte da nossa língua, que foi sobre o quê? O uso dos dois pontos. Quando é que nós podemos usar os dois pontos? Bom, então nós falamos, eu revisei, fiz uma revisão sobre a pontuação que a gente já tinha visto, não foi? Que a gente viu o quê? O ponto de exclamação, interrogação e o ponto final, certo? E depois a gente viu os usos dos dois pontos. Quando é que nós usamos a função dos dois pontos? É o quê? Indicar que algo será descrito ou explicado, certo? Por exemplo, se eu digo assim, Juliana disse, aí eu uso o quê? Dois pontos, que iria para a sua casa, certo? Ok?
Bom, o dois pontos ele tem outros usos, mas nós vamos estudar apenas esses dois usos, tá certo? Bom, a outra coisa que nós vimos foi o quê? Os adjetivos. O que são os adjetivos? São palavras que indicam características do substantivo, certo? Bom, então se eu digo assim, um IP amarelo. Então aí no caso, quem está caracterizando o IP? Amarelo. Então, amarelo é o adjetivo. Certo? É a palavra que caracteriza o substantivo. Tá bom? Outro exemplo, se eu digo saia longa. Do substantivo saia, quem está caracterizando? É a palavra longa. Então, longa está caracterizando o substantivo saia. Certo? Ok? Bom, então, sempre que nós estivermos caracterizando um substantivo, dando uma característica, essa palavra que dá característica é o adjetivo. Tá bom? Bom, nós vimos também o substantivo. O que é substantivo? Substantivo são, as palavras que dão nome a seres, objetos e os sentimentos. Então, tudo aquilo que eu posso nomear é substantivo, tipo cadeira, mesa, Ana, Pedro, João, Guadalupe, Cruzeta, Hipólito, o lápis, caneta, parede, porta, o amor, a fé, a raiva, a fada. Então, tudo aquilo que eu dou um nome, eu chamo de substantivo, certo? Tudo aquilo que eu nomeio é substantivo, certo, criançada? Bom, e nós vimos também o plural dos substantivos. Nós vimos algumas regrinhas, nós não vimos todas as regras. Bom, só voltando aqui atrás, o substantivo tem várias classificações. Mas, por enquanto, nós vamos apenas aprender a identificar que palavras são substantivos. A gente ainda não vai separar classificando os substantivos. Na próxima unidade, a gente vai aprender a classificá-los, tá certo? Por enquanto, tá, senhores pais? Apenas as crianças devem aprender que palavra é substantivo, certo? Aí depois a gente vai separar em classificações, tá bom? Bom, então, substantivos são o quê? Todas as palavras, tudo aquilo que eu posso dar nome é um substantivo, certo? Muito bem. Então, se eu digo no exemplo, se eu lhe dou duas palavras, se eu digo a palavra Luiz, certo? Guarda bem. Luiz correu. A outra palavra é cadeira. Então, aí nós temos duas palavras que são substantivas. Quais são as duas palavras que são substantivas? Bom, Luiz, porque eu estou dando o nome, é um substantivo. Correu é substantivo? Não. Por quê? Porque é uma ação. Então, quando eu pratico uma ação, ações não é substantivo, tá? Que é substantivo quando eu estou dando nome, tá bom? E a palavra cadeira é substantivo, certo? Então, são as duas. Bom, nós vimos também que em o plural dos substantivos, como eu falei. Bom, a regra geral do plural dos substantivos é apenas o quê?
acrescentar um S no final das palavras, tá? Então, as palavras que terminam com vogal, apenas nós acrescentamos o quê? Um S. Tipo, né? A palavra casa, fica como? Casas. A palavra boneca, termina em vogal, fica o quê? Bonecas. A palavra canguru, né? Termina em U, que é uma vogal, então fica o quê? Cangurus. Certo? Ok? Então, as palavras, quando elas terminarem em vogal, apenas nós iremos acrescentar um S, tá? Guardem isso. Árvore, né? Termina em vogal, então fica como? Árvores. A outra regrinha, para formar o plural, diz o seguinte, que é o quê? Que as palavras terminadas em quê? Em R e Z, nós vamos acrescentar a terminação ES, tá? Como, por exemplo, a palavra sabor, que termina em R, sabor, fica com sabores. A outra, a palavra nariz, que termina em Z. Então, nós vamos acrescentar o ES, fica narizes. Tá certo? Ok? Muito bem. Então, eu só relembrando, reforçando, entre singular e plural. O singular é quando representa apenas um. Plural, quando é mais de um, vários, né? De 2 em diante é plural. Tá bom? Bom, a outra regrinha do plural é com as terminações, né? Ó, ao, el, ou, o. Ou seja, com as terminações AL, EL, OL e UL. O que é feito? Né? Retira-se a letra L e acrescenta o IS. Tipo, lençol. Então, fica como? No caso de lençol, fica lençóis. Nós retiramos o L e acrescentamos o IS. Certo? A outra palavra é comestível. Comestível também termina em quê? L. Então, retiramos o L e acrescentamos o IS, comestíveis. Certo? Bom, aí nós temos uma outra que diz que o plural das palavras terminadas em IL, apenas nós vamos acrescentar, nós vamos retirar a letrinha L e acrescentar a letrinha S. Tipo, funil, terminou com IL. Então, nós retiramos o L e acrescentamos apenas o S, funis. Certo, criançada? Bom, então é sobre isso, é isso que vai cair na nossa provinha, tá bom? Bom, então vamos lá para a nossa correção da aulinha passada, da tarefa que eu passei, tá? Então, aí nós temos o seguinte, eu pedi para que vocês respondessem a página 57 e a página 58, tá? Na página 57, a partir da quarta questão. Então, temos assim, veja alguns animais da fauna brasileira e seus nomes. Então, aí nós temos aí, né, as duas fotos. Aí, na letra A, pergunta. Separe as sílabas das palavras que nomeiam esses animais e circule a sílaba em que aparece a letra G. Bom, então aí nós temos Enger, como é que fica a separação?
Gui, a. Tá bom? E a gente vai circular onde tem a letra G, que é o gui, tá bom? A outra palavrinha é tie, sangue. Então, fica como? A separação? Tie, sangue. Circula gay. A letra B. Que letras formam cada sílaba que você circulou? Ah, muito bem. Então, vamos lá. As letras, né? G, U, I, G, U, E. Letra C. Nessas sílabas, todas as letras são pronunciadas? Não, né? A letra U não é pronunciada. Assim como eu expliquei na aula passada, né? Certo? A quinta questão. Leia as palavras a seguir e assinale com um X aquelas em que a letra U, depois da letra G, não é pronunciada. Bom, então vamos lá. Olha, vamos ler todas as palavras da lista e depois a gente marca, tá bom? Então, lá, ó. Guitarra, guloso, angu, guinada, mangue, agulha, guia, ninguém. Então, voltando, vamos lá, quem foi que nós marcamos? Guitarra. A letra U tem pronúncia? Não, então marque guitarra. Guloso. Sim, a letra U tem som, então não marca. Angu. A letra U tem som, também não marca. Guinada. A letra U não tem som, então vamos marcar. Guinada. Mangue. Também não tem som, então marque mangue. Agulha. Tem som, então não marque, tá? Guia. Não tem som, então marque. E ninguém também não tem som, então vamos marcar também a palavra ninguém. Então ficou o quê? Guitarra, guinada, mangue, guia, ninguém. Página 58. Vamos lá. Bom, então aí na página 58 diz o seguinte, a sexta questão. Podemos concluir quando está nas sílabas o gué, i ou gui, a letra U não é pronunciada. Sétima. Complete as frases a seguir com a palavra certa. A. O menino se machucou no recreio e do machucado saiu muito. Aí nós temos a palavra sangue ou sangue, né? Então, sangue. Lembrando que o G com E e o G com I, ele não tem som de G, tem som de J. B. O bebê que nasceu se chama Guilherme ou Guilherme, né? Guilherme. C. Fez café. Ninguém ou ninguém? Ninguém. Oitava. Algumas palavras são formadas a partir da existência de outras. Por exemplo, a palavra joalheria, que significa a loja onde se vende joias, vem da palavra joia. A palavra padaria, que significa o lugar onde se vende pão, vem da palavra pão.
Leia as palavras abaixo e escreva outras que vêm de cada uma delas. Então, aí nós temos, olha, do gelo vem o quê? Vem a palavra geleira, geladeira e gelado. Do joelho, joelheira e joelhada. De Jorge, vem o quê? Jorjão, Jorginho. Gemei, gemido, gemedeira. Ok, galerinha? Bom, então, nossa aula era isso, tá? Finalizamos por hoje. E qual é a tarefa agora de português? A tarefinha de hoje é estudar para a prova, tá bom? Bom, então, um beijão para vocês, tá? Um cheirão no coração e quero que vocês estudem para a prova, tá bom? Então, tchau e até a nossa próxima aulinha, tá? Um beijão no coração de vocês.